Olá! Hoje a gente vai fundo numa questão, num quebra-cabeça filosófico que, olha, moldou o mundo como a gente conhece. E o mais curioso é que vamos explorar uma resposta que surgiu há séculos, mas que, quem sabe, nunca foi tão relevante quanto agora. E tudo começa com essa pergunta aqui que parece simples, né? Mas não se engane. Essa questão deu início a, acredite, 300 anos de debates filosóficos intensos. E é ela que nos coloca bem no olho do furacão do que a gente vai analisar hoje. Então vamos lá. Para a gente entender essa história, precisamos voltar no tempo. Imagina, estamos no século XVII. É aqui que um filósofo chamado René Descartes aparece com uma ideia que literalmente virou tudo de cabeça para baixo. A forma como a gente entende a realidade e a nós mesmos, tudo mudou a partir dali. O que o Descartes fez foi o seguinte: ele dividiu a realidade em duas partes, duas substâncias, como ele chamava. De um lado, tem a substância pensante, a res cogitans. Isso é o quê? É a nossa mente, o mundo dos nossos pensamentos, das nossas ideias. A única coisa da qual a gente pode ter certeza absoluta. Penso, logo existo, lembra? É daí que vem. E do outro lado, a substância extensa, ou res extensa, basicamente todo o mundo físico, material, o mundo lá fora. O problema é que, para ele, a gente só conhece esse mundo de fora através da nossa mente. E aí? Pronto, tá criado um problema. E que problema? Pensa bem, se tudo que a gente experimenta, tudo mesmo, são só as ideias e sensações dentro da nossa própria cabeça, como é que a gente pode ter certeza de que o mundo lá fora é real? Que não é tudo uma grande ilusão, uma espécie de sonho? É como se a gente estivesse preso dentro de uma caixa, a nossa própria mente. Como sair dela para confirmar o que existe do lado de fora? Essa pergunta foi tão poderosa que levou a filosofia por um caminho de 300 anos, um caminho conhecido como idealismo. Grandes pensadores de Berkeley a Rome e chegando em Kant, todos eles tentaram resolver esse dilema. Kant, por exemplo, chegou a uma conclusão bem radical. Ele disse que, na verdade, a gente nunca vai conhecer as coisas em si. É como se a nossa mente usasse óculos com lentes coloridas que a gente não pode tirar. A gente só enxerga o mundo através dessas lentes, ou seja, da estrutura que a nossa própria mente impõe. A realidade real, nua e crua, essa a gente nunca acessa. Mas agora vem a parte mais fascinante dessa história. E se eu dissesse que, na mesmíssima época do Descartes, bem no comecinho de tudo isso, um outro filósofo apresentou uma saída completamente diferente para esse labirinto? Uma solução que, bom, foi praticamente ignorada pela história. Um caminho que a filosofia não seguiu. O nome dele era João Poisot, um pensador português que também ficou conhecido como João de São Tomás. E a sacada dele foi genial. Ele olhou para todo esse debate e disse, basicamente, peraí, gente, a pergunta está errada. O problema não é mente contra matéria, dentro contra fora. Para Poinzot, a peça que faltava era o conceito de signo. Pensa comigo, a gente não percebe ideias puras ou coisas inteiras de uma vez. O que a gente percebe sempre, em primeiro lugar, são signos. Um signo é simplesmente qualquer coisa que representa outra coisa. E aí vem o pulo do gato. Tanto a imagem de um leão que a gente cria na cabeça, quanto o leão de verdade que aparece na nossa frente, ambos são percebidos, em primeiro lugar, como um signo. E é exatamente aqui que está a chave que abre a porta daquela caixa mental, a solução para o problema de 300 anos. Porque o Poinçon mostra que a grande questão não é que tudo é um signo, mas sim que nem todo signo é igual. Existem tipos diferentes, e essa diferença muda tudo. Olha só essa distinção. De um lado, temos o signo pensado. É aquele que a gente cria na mente. Posso imaginar um leão agora, com asas, roxo. Eu controlo, eu altero como eu quiser. Ele é uma criação minha. Agora, do outro lado, tem o signo parte. Esse é completamente diferente. Ele não é criado por nós. Ele é percebido do mundo. A pegada de um leão na areia, por exemplo. Eu não posso mudar essa pegada com a força do pensamento. Ela é parte de um evento real que aconteceu lá fora, independente de mim. Ela se impõe a mim. E o mais legal é que isso é algo que o nosso senso comum já sabe, de forma instintiva. Por exemplo, quando a gente olha para um cubo, a gente vê no máximo 3 lados, certo? Mas esses 3 lados são um signo parte que nos aponta com certeza para a existência dos outros 3 lados que a gente não está vendo. Ou pensa no alarme dos pássaros numa floresta. Aquele som frenético não é uma ideia na nossa cabeça. É um signo parte de um evento real. Tem um predador por perto. A gente não pode simplesmente dispensar isso. Esses signos têm um poder sobre nós porque eles são pedaços de uma realidade que existe com ou sem a nossa permissão. Certo? Mas e daí? Por que isso é tão importante?
Porque essa distinção, que parece simples, na verdade, ela simplesmente dissolve aquele problema gigantesco do Descartes. A caixa mental deixa de existir. A gente não está mais preso. O mundo, veja bem, não é só um pensamento na nossa cabeça. E nós não somos só pensadores isolados. Nós somos, na verdade, participantes de um mundo de signos. A relação aqui não é sobre duas substâncias diferentes, mas sobre uma relação de poder. Nós temos o poder de alterar os signos pensados, mas os signos parte, que vêm do mundo real, esses têm o poder de se impor sobre nós, provando que eles têm uma realidade própria, autônoma. E o mais incrível é pensar que essa ideia, lá do século XVII, dialoga diretamente com as descobertas mais malucas da física moderna. Pega a física quântica, por exemplo. As partículas subatômicas às vezes se comportam como matéria, às vezes como onda. Elas não são nem coisa, nem ideia no sentido clássico. Mas e se elas forem signos? Signos de uma realidade ainda mais profunda, que a gente só consegue perceber através dessas manifestações? É exatamente o que a teoria de Poisson sugeriria. E isso nos leva a um pensamento final e bem forte. Como disse o filósofo Olavo de Carvalho sobre esse assunto, esta é uma imensa oportunidade perdida. Fica a reflexão sobre o que poderia ter acontecido. Se a filosofia ocidental tivesse seguido por esse caminho, a nossa história intelectual poderia ter sido completamente outra. Então, fica essa pergunta no ar. Como seriam a nossa ciência, a nossa cultura, a nossa própria ideia de quem somos, se por 300 anos a gente tivesse seguido esse outro caminho? Se em vez de nos enxergarmos como mentes presas em uma caixa, tentando adivinhar o mundo lá fora, a gente tivesse se entendido desde o início como participantes ativos em um universo feito de signos? É uma pergunta que realmente nos faz pensar.